Oi, gente linda! Estamos aqui e vamos começar uma série de lives Por que a sua empresa não cresce? Meu nome é Jaqueline, de França, eu sou coach empresarial e contadora. E estou aqui com a Jussara, também contadora e advogado, né, Jussara? Dá um oi aí, pessoal. Oi, pessoal, um prazer estar aqui com vocês. Vamos então compartilhar aí durante algumas semanas as causas por que sua empresa não cresce. Claro que nós não vamos abordar tudo, mas vamos abordar as principais causas que impedem sua empresa de crescer, não é isso, Juliana? Isso aí, mas para a gente começar, já vou falando para vocês, dá uma curtida aí no vídeo, já se inscreve no canal, que a gente tem muito material para você, empreendedor, crescer e se desenvolver muito, né, Jussara? Mas o importante é que vocês se inscrevam no canal, compartilhem, pegue esse vídeo, compartilhe com outros, que isso nos motiva a colocar mais conteúdo. Na verdade, nós estamos iniciando esse canal. Então, o incentivo de vocês ajuda muita gente, né, Juliana? É verdade. Então, vamos lá para o nosso tema, por que a sua empresa não cresce? Muitos empreendedores chegam aqui no escritório falando, por que a minha empresa não cresce? Eu já fiz de tudo, o que está acontecendo? E são diversos fatores, né, Jussara? Vários fatores que contribuem para que a sua empresa não cresça. E nós vamos começar com uma série de vídeos explicando esses fatores. Mas nós nos baseamos numa história muito interessante para que você guarde mais, para que você aprenda de uma forma mais fácil. E nós escolhemos uma história bíblica, a história de Gideão. Se você não conhece ainda essa história, está escrita lá em Juízes, no livro de Juízes, capítulos 6, 7 e 8. É uma história linda, maravilhosa. Jussara vai contar aí um pouquinho, fazer um resumo aí para quem não conhece essa história. Você vai se surpreender, porque quem já conhece a história vai pensar assim, o que tem a ver Gideão com empreendedor, com empreendedorismo, Gideão com empresa? Mas você vai se surpreender. E observe o contexto. O contexto da história, a primeira parte dessa história é a seguinte. O povo de Israel havia se afastado de Deus. Eles haviam passado a adorar outros deuses, outros hábitos, e com isso Deus se afastou do povo. Durante 7 anos, o povo de Israel passou a ser saqueado, roubado por povos vizinhos, principalmente pelos amalequitas, midianitas, beduínos. E esses povos entravam em Israel como se fossem gafanhotos e roubavam tudo que eles plantavam, todo gado, plantação, tudo que ficava à vista, eles saíam roubando, e com isso o povo de Israel empobreceu muito. E o povo de Israel, o povo fazia o seguinte, quando esses invasores chegavam, o que eles faziam? Eles corriam para cavernas. Muitos já viviam em cavernas. E eles começaram a se lamentar, e aí eles se lembraram de Deus, rogaram a Deus, e um profeta falou qual era o motivo que o povo estava nessa situação. Foi porque eles se afastaram de Deus. E um determinado dia, Gideão estava trabalhando, estava malhando o seu trigo, cuidando do seu trigo, mas ele estava cuidando do trigo em um local que não era apropriado. Ele estava num lagar, e lagar é lugar de espremer uva. E Gideão estava malhando trigo. E isso era muito difícil, porque o trigo precisa de muito espaço para que possa tirar as impurezas e colher o grão. E esse anjo aparece para Gideão e fala com ele o seguinte, homem valoroso. Gideão se surpreende e fala com ele, eu valoroso? Eu não sou valoroso, eu sou, ele chama de homem valente, homem valente, né, Gideão? Aí Gideão disse, mas como eu sou valente se eu sou o menor da casa do meu pai e minha tribo, minha casa, minha família é a mais pobre da tribo de Manassés? Daí para frente começa um diálogo que a gente agora vai começar
a transcorrer e passar para vocês. Mas o contexto é esse. E por que nós escolhemos essa história? Porque esse contexto é justamente o que acontece com os empreendedores que juntam quando vê não tem, juntam quando vê não cresce, juntam e vêm situações e roubam, acabam com o que ele tem. E ele nunca consegue crescer. Você que está aí, está se identificando com essa história? Tem a ver, não tem, gente? As dificuldades do empreendedorismo, quando você acha que está indo, aí acontece algo e perde tudo ou diminui as vendas. Você está se identificando com essa situação de Gideão? Perde clientela, perde serviço e nunca consegue crescer, não é isso? Verdade. E o pior de tudo não é não conseguir crescer, que se a empresa não cresce durante um determinado período, o que acontece? Ela morre. A empresa precisa crescer. Até a gente, se você não começar a crescer, você vai morrer, né? E o crescimento não é só em tamanho, desenvolvimento, não. O crescimento está aqui também. Em conhecimento. Em conhecimento, em aprendizado. Então, aquela pessoa que para de aprender, ela começa a morrer. Dentro da história de Gideão, Jaqueline, por que você acha que estava acontecendo isso, não só com o povo de Israel, mas com Gideão também? Apesar de Gideão ser um estrategista, observe, enquanto Gideão estava ali continuando, guardando a plantação dele, as outras pessoas estavam escondidas em caverna. Isso é muito interessante. Mas mesmo assim, Gideão também estava sofrendo com aquela situação. Por que você acha que tinha essa situação com Gideão especificamente? Então, a gente vê que o anjo, ele chega para Gideão e chama Gideão de homem valente. E Gideão, olha assim, eu não sou valente. Né? Olha a situação que a gente está passando. Mas, eu creio que naquele momento onde todos estavam se escondendo, fugindo daquela situação, com medo dos inimigos, Gideão, ele buscou uma estratégia para se alimentar, para conseguir alimento, conseguir sobreviver. Isso é um diferencial entre empreendedores e empreendedores. Verdade. Porque enquanto uns desistem, enquanto uns recuam, outros buscam estratégia para sair da situação ou para contornar a situação. Era um diferencial entre Gideão e os demais, né, Gideão? Sim, por isso que a gente vê Gideão como... O anjo viu Gideão como homem valente e a gente quando olha e fala, Gideão tem um diferencial. E qual é o diferencial que você tem na sua empresa? Você se esconde, você recua ou você busca estratégia para superar a dificuldade? Sim, porque geralmente o que estava acontecendo ali? Estava todo mundo fazendo a mesma coisa, se escondendo, mas Gideão não. Foi fazer algo diferente. Então, enquanto todos os empreendedores estão fazendo sempre a mesma coisa, busque um diferencial para o seu negócio, né? Seja diferente. Isso é um dos motivos que faz com que a sua empresa cresça. Diante da concorrência, se você não tiver estratégias, você vai começar, a sua empresa não consegue acompanhar as demais. Então, primeiro ensinamento aí com a história de Gideão, né? Você tem que ter um diferencial. Agora, Jaqueline, fala do ponto aí, por que Gideão, quando o anjo chamou ele de homem valente, ele não se achou valente? Ele se achou pobre e o mais humilde, o menor da casa do pai. Então, um dos fatores que muitos empreendedores têm dificuldades, passam por dificuldades, desistem no meio do caminho, é o fator emocional. E que muita gente não acha que não tem importância, né? Não, porque nós temos um emocional. Nós temos o nosso lado emocional. Nosso cérebro é dividido em duas partes, o racional e o emocional. O racional é o lógico, você sabe aquilo que você tem que fazer. Mas o emocional é o realizável. É através do emocional que você vai realizar algo. Então, se você não estiver bem, se você não tiver um equilíbrio emocional, se você não estiver com a sua estrutura emocional bem formada, provavelmente você vai tomar decisões erradas, você vai ter atitudes erradas diante dos desafios que vão aparecer para você. E a gente vê Gideão aqui, a primeira coisa que você vê é uma estrutura emocional meio desalinhada aqui. Desalinhada com que o anjo vê ele de uma forma e ele se vê de outra. Isso. Né? E a primeira
coisa da nossa estrutura emocional, a base da nossa estrutura emocional é a nossa identidade. Se eu não sei quem eu sou, se as pessoas me veem de uma forma, eu me vejo totalmente diferente. E Deus, Ele nos vê como nós somos. Deus, Ele não nos conhece. Deus, Ele nos criou. Ele te formou de uma... É no original ali que Ele criou você para ser. E de repente, no meio do caminho, pessoas foram dizendo para você quem você era. E dizendo coisas erradas. E isso começa lá na nossa infância. É essas coisas que nós ouvimos e acreditamos. Esse que é o grande problema. Ouvir e acreditar. E criança acredita em tudo que se fala para ela, né, E provavelmente quando a gente vê Gideão falando assim, eu sou o menor da casa do meu pai, da minha família, sou da menor tribo. Foi algo que ele ouviu a vida inteira. Ele era de uma tribo pequena e provavelmente as pessoas, a nossa família é pequena, a nossa família é a mais pobre. Ele cresceu ouvindo isso e ele acreditou naquilo. Realmente era verdade, mas por causa daquilo ele estava se diminuindo, ele estava se menosprezando e não vendo o valor que ele tinha. Ele desconhecia o potencial que ele tinha. Ele não sabia quem ele era. E a base da nossa estrutura, você precisa saber quem você é. Quais são as suas qualidades, as suas características que você tem que potencializar. Você precisa saber. Mas aí a gente fica muito ligado com o nosso passado. O que seu pai falou? O que sua mãe falou? O que os seus professores falaram sobre você, quem você é? Seus amigos. Você é burro. Você não presta para nada. Você nunca... Tudo que você começa, você para. E uma coisa interessante é que às vezes coisas que vêm da família. Observa só, a família de Gideão era mais pobre. Aí você fica com essa mente de pobreza. Quantos empreendedores que já chegaram aqui pra gente e dizem, eu não posso faturar mais de 81 mil, senão eu vou deixar de ser MEI e vou pagar imposto. Isso quer dizer o quê? Que ele tem uma mente de pobreza. Limitada. Ele limitou o faturamento dele, da empresa dele em 80 mil para ele não passar a ser microempresa. E vocês podem se surpreender. Isso são muitos que chegam para a gente e falam a mesma coisa. E o que acontece? Se você não se prepara para ser uma microempresa quando você é um MEI, você ou não vai chegar a ser, você não vai crescer. Então, a primeira causa por que você não cresce, seu emocional limitou a sua vida. Limitou o seu futuro. Eu vou ser pequenininha, eu vou ser sempre MEI, porque eu não quero pagar altos impostos. Olha, uma crença. Pois é. Mas você não vê que se você cresce e ultrapassa 81 mil, é porque você está crescendo, você está faturando mais. É verdade. Então, queira ser uma microempresa. Inicia como um MEI, mas pensando em ser microempresa. Se organizando para ser uma microempresa. Quando você chegar a ser microempresa, já pensa em ser uma empresa de pequeno porte. Mas cada fase que a empresa passa, é preciso ela se preparar. No decorrer dessas lives que nós vamos fazer, nós vamos entender por que a empresa não consegue passar a ser micro. Às vezes o problema é o emocional, porque você limitou a sua vida. E em vez que Gideão, ele se via como pobre e o menor da casa do pai dele. E Deus via ele como um homem valente. Deus via ele como um homem valente. A partir daí, desse fato da história, acontece o seguinte. Gideão vai e fala para Deus. Deus e para o anjo. Ali uns dizem que é uma teofania, era Deus presente, Deus falando. Outros falam que é só um anjo. Mas não importa. E Gideão chega para Deus e fala assim, poxa, e as promessas que o Senhor fez para a gente? E os milagres que o Senhor fez para a gente no passado? Por que nós estamos nessa situação? E o anjo não responde nada para ele e só diz para ele, vai nessa tua força, porque eu vou estar contigo e você vai libertar o meu povo das mãos dos midianitas. E aí a gente vê uma outra parte da estrutura emocional de Gideão que começa o anjo a mostrar para ele quem ele era. Primeiro o anjo falou, você é valente.
você é isso, você é valente. E depois ele fala, olha, você é capaz. Né? Ele mesmo falou, olha, as maravilhas que Deus fez. Mas aí o anjo fala assim, você é capaz porque eu estou contigo. Deus falando, vai nessa tua força porque eu estou contigo. E fez Gideão lembrar do passado, mas que ele estava com ele. Então a capacidade, a crença de capacidade. Então nós temos três partes da estrutura emocional, da nossa estrutura emocional, que Deus começou a reconstruir em Gideão. Que é a identidade, quem eu sou, a capacidade, o que é que eu posso fazer. Se você como empreendedor não acredita em você mesmo, não acha que você é capaz, né, que talvez lá na sua infância falaram para você, oh, você não é tão inteligente, você é burro, você não é capaz, você é irresponsável, o que falaram para você que talvez você não se sinta seguro de realizar alguma coisa. Então a sua crença de capacidade. E depois entra a crença de merecimento, né, Jussara? Eu não mereço. O anjo falar, ó, vocês foram chamados. É um povo que Deus escolheu. São merecedores. Existem promessas. Existem promessas. E Gideão conhecia essas promessas, né, Jaqueline? Conhecia essas promessas. E chega uma parte que Gideão começa a se vitimizar. Ah, mas por que aconteceu? Ele sabia por quê. Ele sabia que o povo estava ali por causa do erro deles, porque se afastaram de Deus. E aí uma outra coisa que a gente aprende, né, Jussara? Enquanto você ficar se vitimizando pelas coisas ruins que aconteceram com você, você nunca vai crescer. Porque o seu foco está no que passou, nos seus erros, porque ali eles erraram. Eles se afastaram de Deus e é muito claro, quando Deus chama Israel, Deus fala, olha, se vocês me obedecerem, vocês vão ter o melhor dessa terra. É verdade. Mas aí eles se afastaram de Deus, começaram a adorar outros deuses. E aí veio essa grande tribulação para eles. Mas aí Gideão começou a se vitimizar e o anjo nem deu confiança para ele. Por quê? Porque enquanto você estiver olhando para os seus erros, para o seu passado, para aquilo que aconteceu com você, você não cresce, você não vai adiante. Para com isso. Foca na solução. É verdade. Ao invés de olhar para o que você fez, para os seus erros, para aquilo que não deu certo, olha para a solução. O que eu posso fazer agora para que dê certo? Onde eu falhei? O que eu aprendo com meus erros? E o anjo foi e não deu muita conversa para Gideão e continuou o papo dele. Disse que ele seria o libertador e que Deus estaria com ele. Aí entra a parte que eu acho surpreendente, é quando Gideão começa a mudar a mente dele. Renovando a mente, né? A palavra de Deus falou, renovai a vossa mente. Quando Gideão começa a mudar a mente dele, foi um ato muito importante, que ele pediu ao anjo um sinal. És tu, é Deus que está falando comigo, eu quero um sinal. E sabe o que Gideão fez? Gideão foi e trouxe uma oferta. Uma oferta que ele diz é tipo algum alimento, né? Essa oferta era composta de coisas que ele produzia, fruto do trabalho dele. Ele trouxe aqueles alimentos para o anjo, né? E colocou à disposição do anjo, falou com o anjo, espera que eu vou preparar algo para você. Foi, o anjo disse, tá, sentou e eu te espero. Então vê que Deus te dá um tempo, Deus dá um tempo para a gente se organizar. E Gideão trouxe o fruto do seu trabalho e ofereceu para Deus. Deus, quando viu aquele fruto, aquele era trigo, era carne, aquele fruto, aquele alimento, quando Deus viu, desceu fogo e consumiu todo aquele alimento. Que era a resposta de Deus toda vez que eles ofereciam sacrifício, ofereciam uma oferta, Deus respondia com fogo, era porque Deus recebeu aquela oferta. E Gideão assim compreendeu, Deus me chamou para ser libertador desse povo. E Gideão levanta um altar e chama aquele lugar de aqui a paz. O Senhor é paz. Isso, Jaqueline, agora, o
que a gente aprende com isso? Você ter o discernimento e a certeza de que Deus te chamou para ser um empreendedor é muito importante. E você começar a se conectar com Deus com relação a isso. Às vezes tem pessoas que acham que meu trabalho não tem nada a ver com religião. E isso não é religião. Não é religião. A gente está falando de conexão com Deus, a gente está falando de relacionamento com Deus. E nós, quando abrimos a nossa empresa, o Suporte Contábil, uma empresa de mais de 20 anos no mercado, nós, quando abrimos, a primeira coisa que nós fizemos, nós entregamos para Deus, né, Jussara? Nós falamos para Deus, Deus, vem ser o nosso sócio majoritário. E a partir dali, tudo que a gente ia fazer, a gente pedia a direção dele. Então, esse ato de Gideão, você vai anotando aí, esse ato de Gideão, de você entregar para Deus o seu trabalho. Então, tudo que você faz não é para você, é para Deus. Você ter essa consciência de tudo que você tem e tudo que você faz é dele e a ele pertence. Isso é um dos princípios. Primeiro porque Deus, quando colocou o homem para cuidar e lavrar da terra, ele não deu para o homem, ele pediu para cuidar e lavrar. E o empreendedor faz justamente isso. Ele cuida daquilo que Deus deu e ele reparte aquilo, distribui aquilo com as pessoas. Então isso é muito importante, você ter essa consciência do que Gideão fez. E só um detalhe, Jaqueline. Quando Gideão compreende a resposta de Deus, ele diz, o Senhor é paz. Ele sentiu paz, né? E esse sentimento de paz é o que vai nortear toda a sua vida como empreendedor. Porque as dificuldades vão vir. Quantas dificuldades nós já passamos? Muita dificuldade e não foram poucas. Mas o Senhor é paz. Você ter Deus junto com você é muito diferente do que você ficar sozinho. Você passar dificuldade sozinho, meu amigo, sem ter Deus para te dar sinais. E quantas vezes nós pedimos sinais a Deus? Muitas vezes. E existe o sinal, né, Jussara, de que tem sinal que a gente tem que ter. E tem sinal que a gente só pode saber com Deus. Então, quais são os sinais de que a gente tem que ter, né, Jussara? É isso que a Jaqueline está falando. A diferença, ela é sutil, mas ela é importante. Se você tem uma empresa, você precisa ter a gestão da sua empresa, para você pegar sinais dentro da vida da sua empresa. Sim. Eu posso comprar um bem imobilizado? Quais são os sinais? Tenho dinheiro para isso? Eu posso contratar um empregado? Eu tenho dinheiro para isso? Eu posso pegar um grande contrato? Eu tenho uma equipe para isso? Então, esses são os sinais que você precisa ter. E Deus não vai falar para você. Porque você precisa estar organizado para ver esses sinais. Esses sinais. E tem sinais que é difícil de você ver. Uma experiência que nós tivemos foi justamente esse. Foi um cliente que chegou com muitos problemas, só que era um cliente grande, nós éramos pequenininhos, estávamos começando. E nós pedimos um sinal. Senhor, será que eu devo pegar esse cliente? O medo, né, de não dar conta, o medo era algo que a gente nunca tinha feito, complexo. Entendeu? E Deus nos deu uma palavra e nós fomos em cima daquela palavra que Ele nos deu, nós pegamos esse cliente. E esse cliente praticamente foi uma porta para vários e vários outros clientes. 80% dos nossos clientes hoje vieram desse cliente, não é, Jussara? Mais ou menos. Eu posso dizer que de um cliente foi passando para o outro, que foi passando para o outro, foi passando para o outro. Então foi fruto de um cliente que, se nós não tivéssemos pedido um sinal de Deus, ou tivéssemos rejeitado ele, talvez não estivéssemos nem aqui hoje, falando com você. Por causa do medo. Se nós tivéssemos ficado com medo de pegar aquela carteira de cliente,
nós teríamos, talvez não estivéssemos aqui hoje. Mas nós pedimos um sinal. Agora, Jaqueline, para nós começarmos a partir para o encerramento, depois que Deus dá o sinal, responde com fogo, Gideão levanta o altar e diz que Deus é paz, Deus manda ele fazer algo. Aí é algo muito importante. Porque Deus ele começa a dar ordem para Gideão. E a primeira ordem que Deus dá a Gideão foi para derrubar os altares dos ídolos da casa do pai dele. Da família. Olha que brabo, hein? E aí, isso é algo muito interessante, porque a gente não está falando de ídolo, de imagem, mas a gente está falando dos ídolos que muitas vezes estão dentro da gente. E são difíceis de São identificar. difíceis de identificar. Não é verdade? Talvez esses ídolos podem estar impedindo o crescimento da sua empresa, né? É verdade. Ou se está impedindo o crescimento da sua empresa, ele pode estar roubando a sua alma também. Porque o que acontece? Quando você deixa um outro sentimento ocupar o lugar que é de Deus, adorar a Deus e somente a Ele prestar louvor, esse é o primeiro mandamento. Sim. Quando você deixa um outro Deus entrar neste lugar, é sinal que não tem como ficar dois deuses. Não tem como servir a dois deuses. Ou você serve a um, ou você serve a outro. E Deus, como ele é muito educado, ele sai de cena. Né? Mas que Deus é esse? Você não convidou ele, você tá dando mais valor a outro Deus do que a ele, então ele sai de cena. É muito interessante você saber isso, porque claro que vocês já ouviram falar de empresários que quando vem uma situação financeira e ele perde o que ele tem, o que ele faz? Se suicida, entra em desespero. Ou entra com problemas psicológicos muito sérios. Por quê? Porque o Deus dele era o dinheiro. Às vezes o Deus são coisas. Pode até ser o Deus ser pessoas. Sim. Então, o que é o ídolo? O ídolo é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. Você ama mais a Deus, você dá mais valor do que a Deus na sua vida. Então, pode ser coisas, pode ser pessoas. Pode ser, principalmente fica muito relacionado a ter. Então, eu vou fazer umas perguntas. Se sua resposta não é Deus para alguma delas, não estou falando, por exemplo, de filho, de marido, dessas coisas. Até às vezes o marido vira Deus, né? Fica de olho. O filho também, se você não tomar cuidado. Tomar cuidado, você... Então, o que eu temo perder? Se você teme perder, se eu perder essa empresa, se eu perder isso, se eu perder meu carro, se eu perder minha casa, se eu perder aquilo outro, acaba com sua vida, já sabe que é um problema. Qual é o meu maior desejo? Se o seu maior desejo não é servir a Deus, que prazer ele me satisfaz? Tudo está... Meu maior prazer é que a minha empresa cresça, mas que eu veja clientes satisfeitos, clientes que encontrem na minha empresa a solução. Você está servindo a Deus neste exato momento. Quem eu mais desejo agradar? Se você quer agradar o seu pai, seu esposo, se você quer se mostrar para os seus amigos, então já é um problema. O que mais eu almejo ter? Riqueza, carro, isso, aquilo, morar num lugar top. Então, por hoje, nós vamos parar para na segunda-feira que vem a gente continuar. Quais são os principais tópicos para o pessoal anotar, hein? Anota, porque senão a semana que vem você não vai lembrar do que a gente falou hoje. Então é interessante na segunda-feira da semana que vem você diz. Então, semana passada ela falou eu não cresço por causa disso. Então, vamos lá. Hoje nós falamos muito sobre estrutura emocional, equilíbrio emocional. E onde você precisa se preocupar é com a sua identidade. Quem você é. O que você pode ou é capaz de fazer. E o que você é merecedor de receber. É a sua estrutura emocional. Se quando eu pergunto para você, quem é você? Você não sabe quem é você. Tem alguma coisa errada.
Se você não sabe a sua capacidade, se você acha que você não é merecedor de crescer, não, eu quero ficar aqui pequenininho mesmo e tal, tem alguma coisa errada. Então, nós falamos dessa estrutura emocional. Nós falamos do... Importante você entregar o que você faz para Deus. Entregar o que você faz para Deus, quando Gideão entregou, derrubar os ídolos. E da o sua terceiro vida. ponto, não deixar que outros deuses ocupem o lugar de Deus na sua empresa, na sua vida. Não deixe. Então foi estrutura emocional, entregar o que você faz, entregar a sua empresa, o seu trabalho para Deus, que é dele, para ele você faz e é dele, você está retornando para ele. E não deixar que outros ídolos, outras coisas ocupem o lugar de Deus na sua vida. Guarde essas 3 coisas, porque elas, quando você quebra uma dessas coisas, a sua empresa também não vai se desenvolver. Isso aí. E eu queria só finalizar agora, tem muita gente que me pergunta, mas Jaqueline, eu não sei qual é o meu propósito. O seu propósito é crescer e contribuir. Deus, ele nos chamou para crescer e contribuir. Se você só pensa em crescer e não está contribuindo na vida das outras pessoas, tem alguma coisa errada. Ou se você está sempre contribuindo, mas não pensa em crescer, também tem alguma coisa que é errada. Deus, ele nos chamou para crescer e contribuir. Então, concluímos aqui o vídeo de hoje e até o nosso próximo vídeo. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, dar essa força pra gente, porque tem muito conteúdo bom para passar para vocês. Até a próxima!